Olá, Selma. Boa noite. Boa noite mais uma Então, vez. Boa tudo noite bem? a todos e todas. Vão entrando, vão se acomodando. Estamos aqui com a Chimba, este espaço patrocinado e criado pela Chimba Insurance Brokers. Vamos dar uns minutinhos para as pessoas irem se conectando. Fiquem à vontade. Exatamente. O tema para hoje é o seguro de saúde em Angola. Então, podem já ir anotando alguma questão pertinente, se vocês tenham. Podem aproveitar para partilhar o link para este live, página da Chimba. Vamos dar uns Exato. minutitos. Está aí o aviãozinho, não é? Sim, tá aí o É. avião, o aviãozinho. Tá aqui o aviãozinho para partilharem com Exato. quem tiver interessado, com os vossos grupos aqui no Instagram e em outras redes sociais, para que venham e estejam aqui conosco uma horinha, Exatamente. uma conversa assim bem Pois. esclarecedora. Esperamos Exatamente. esclarecedora para vocês, bem interessante. É. E aproveito também para cumprimentar já aqui as pessoas que já estão connosco, o Valdirene, o Guilherme, a Luquene, Uhum. está aqui o Orlando, está aqui o Tito e Cristóvão. Depois, Daqui a Cleópatra, daqui o Tiago Cardoso, boa, boa noite a todos enfim, vocês. boa noite a todos e bem-vindos. Muito obrigado pela vossa presença. Tá bom. Boa noite, Jay. Boa noite, Estamos Selma. aqui com as pessoas, né? Exatamente, pois. Edna, boa noite. Vamos dar uns minutinhos. Exatamente. Esta é a segunda sessão de uma série de sessões que a Chimba pretende realizar para 2023. Sessões de esclarecimento sobre seguros, sobre corretagem e temas associados, vou dizer. Pois é, Lucani. Obrigada, Lucani. Ah, pretendemos que isso que seja pretendemos sempre fazer uma abordagem descontraída, prática, sendo que a Chimba tem essa expertise relativamente a seguros, e decidiu criar este espaço para partilhar conhecimento, para agregar valor aos clientes, aos nossos seguidores aqui nas redes sociais. Vocês podem comprovar aqui no website. O website da Chimba tem muita informação. Double G 30, boa noite. Precisamente. O site da Chimba tem muita informação. Aqui as páginas de redes sociais, aqui do Instagram, as páginas do LinkedIn, tem sempre muita informação. A primeira live está gravada aqui, está gravada no YouTube. Vocês podem aceder para quem não teve a oportunidade de assistir. Esta Selma, também vai estar desculpa, aqui tá no Instagram. Penso que, acho que o Guilherme já descarregou também no YouTube, não é? no Acho que sim, YouTube. acho que sim. Exatamente. Sim. Perfeito, perfeito. Yeah. Então, para quem não teve a oportunidade de assistir à primeira sessão, pode verificar aqui no Instagram ou no YouTube. Um, e qualquer outra questão pronto, a parte do tema hoje, estejam sempre à vontade de contactar diretamente a Chima nos canais disponíveis, contatos disponíveis aqui também no perfil deles, para esclarecimentos. Estamos aqui com
Jorge J. Manuel, mais uma vez obrigada por te permitir e por disponibilizar essa hora para essa ação. O Jay, para além de PCA da Chimba, é advogado, é associado, fundador e representante da secção angolana da Associação Internacional de Direitos Seguros, a AIDA Angola. É mestre em Direito dos Seguros pela Queen Mary University of London School of Law. É cursado em Direitos Seguros pela AIDA Portugal. Pós-graduado em Marketing e Direção Comercial pela Catholic Lisbon School of Business and Economics e é licenciado pela UCAN, pela Católica de Angola. Boa noite, Jay, mais uma Exatamente. vez. Obrigada. Seguros de saúde, o seguro de saúde em particular em Angola. Um tema bastante pertinente. Creio que de todos posso arriscar dizer seguros aos quais as pessoas subscrevem e têm maior interesse. Acho que podemos dizer que está no top 3 mais É verdade. procurados. Hum, qual foi a tua da motivação, vou dizer, para abordar esse tema, para falar de seguro de saúde, particularmente aqui e eventualmente, claro, falar um bocadinho das tendências a nível mundial. Por que é que a Chimba escolheu esse tema, né, para a segunda sessão? Perfeito. Olha, Selma, muito obrigado pela apresentação e também por teres aceito o convite para estar conosco, para estar aqui com a Chimba, nessa missão importante de. eh, os ingleses dizem to give back, não é? Tanto Yeah. dar aquilo que nós recebemos, aquilo que aprendemos, partilhar e garantir que as outras pessoas tenham acesso a essa informação também. Porque de nada vale, digamos, termos muitas especializações e depois termos uma instituição que tenha expertise, não é? Se nós não pudermos garantir que as pessoas, elas próprias de per si, tenham também os conhecimentos para perceberem, digamos, aquilo que é o conteúdo do nosso trabalho, da nossa atividade, sobretudo se nós pensarmos que digamos, qualquer sociedade, tanto só se desenvolve por via do conhecimento, se houver conhecimento, de várias ordens, não é? Portanto, a nossa ideia é de facto, partilhar com as pessoas isto, permitir que as pessoas tenham informação, permitir que as pessoas vão para as seguradoras com informação, permitir que as pessoas segurem digamos, a si próprias, aos seus familiares e as empresas segurem os seus colaboradores e outras instituições, sempre, digamos, com os conhecimentos necessários sobre o porquê que o fazem, o que é que, ao que vão, o que é que estão a comprar, o que é que estão, de facto, a ver garantido por via do seguro, etc. E então, a nossa preocupação, de facto, Selma, é a de permitir que as pessoas tenham esse acesso à informação. Nós poderíamos ter adotado uma estratégia de guardar isto para nós, até porque temos concorrentes, temos outras corretoras e queremos prestar o melhor serviço possível. Podíamos pensar numa lógica de que nós temos esse conhecimento, vamos guardá-lo para servirmos melhor e estarmos numa posição de vantagem. Mas não é essa a nossa lógica. A lógica é de que quanto mais pessoas tiverem acesso a essa informação, melhor o serviço de qualquer entidade se concretiza, que esteja no setor, né? E, portanto, o seguro de saúde é dos mais relevantes, dos mais preocupantes. Portanto, se nós olharmos para aquilo que é a situação do país como tal, em termos de serviços de saúde, serviços, se falarmos em qualidade de serviços médicos, não é? Portanto, estamos a falar aqui de um tema complexo, delicado. E o setor de seguro, do seguro vem oferecer, de facto, seguros de saúde aqui como um complemento ao Sistema Nacional de Saúde, não é?
E, portanto, se as pessoas puderem perceber que têm essas alternativas e como é que elas podem ajustar a sua vida, as suas necessidades de proteção, alinhar as suas condições financeiras, não é? Uhum. Olhar para a perspectiva do Serviço Nacional de Saúde e em que medida é que, havendo necessidade de cuidados médicos mais especializados, mais exigentes e mais caros no setor privado, possam fazer face a isso através do sistema de saúde privado, através do seguro de saúde. E, naturalmente a Chimba não podia ter escolhido uma outra pessoa e aproveito agora para apresentar, para dinamizar o tema, não é? A Selma Figueiredo. A Selma é marketeer, não é? Não se apresentou ela própria. E Pois. para além de marketeer, tem bastante experiência, digamos, no setor segurador. Antes de eu assumir a gestão da Chimba, acredito que algumas pessoas estiveram aqui da vez passada detêm já essa informação, mas algumas não. Tanto a Selma era a PCA da Chimba, portanto foi a pessoa que me iniciou no mundo dos seguros sob o prisma comercial, né? Porque tanto eu tinha uma experiência no regulador, mas depois passei para o mercado e esse processo foi, digamos, iniciado pela passagem de pastas que a Selma concretizou. Ou seja, uma vez mais estamos aqui de facto com uma pessoa experimentada sob o prisma do setor segurador, é marketeer e ainda é também engenheira de informática, etc. Muitas vezes eu recorro à Selma para dar aqui um suporte sobre esse prisma. Então, no cômputo geral, são essas as nossas motivações, Selma, e espero que todos Então, quantos se juntaram a nós possam tirar partido, o máximo partido dessa live, dessa sessão, que o objetivo é de facto transmitirmos, as pessoas aprenderem connosco e nós aprendermos com as pessoas. Vamos partilhar, vamos discutir. yeah. Espero que seja um momento de aclarar essas questões todas, contribuir para que as pessoas façam escolhas acertadas quando forem subscrever seguros de saúde, porque, como se diz, com saúde não Exato. se brinca, né? Pois, Então, vamos começar na base. Vamos começar no básico, né? Seguro de exatamente. saúde, como é que funciona? Qual é a importância, quer dizer, importância, sim, relevância de se ter um seguro de saúde, o que é que cobre, o que é que não cobre, quais são quer dizer, assim, nuances contratuais podem ter. ah, Esclarece-nos aí, por favor, o que é, como é que funciona. Ok. Fizeste imensas perguntas e vou começar por. Pelo Exato. básico, o que Exatamente. é Pois. seguro, qual é a importância, qual é a relevância de se ter um seguro de saúde, subscrever um seguro de saúde. Pois, o seguro de saúde, quando falamos de seguro de saúde, estamos a falar do seguro que cobre, digamos, cuidados de saúde. No fundo, é tanto a garantia de prestação ao nível de cuidados de saúde. Ou seja, se determinada pessoa, tanto contrata um seguro de saúde, basicamente vai ter garantida a possibilidade de ter acesso a serviços de saúde, digamos, privados, cuidados, os melhores cuidados de saúde possível, tanto por via, digamos, do pagamento de um prémio, porque depois há prestações que são concretizadas através, digamos, de prestadores. Se estivermos a falar de prestadores da rede convencionada, vamos dizer o quê? As seguradoras normalmente têm já uma série de prestadores que acompanham, gerem os seguros de saúde. E então, quando efetivamente é praticado um ato médico em função de uma necessidade de cuidado de saúde, Uhum. portanto, são essas entidades que fazem a gestão e, portanto, é por essa via que as seguradoras fazem o pagamento de uma prestação, ok? Uhum. E então, nós temos essa particularidade, que é a particularidade de forma de pagamento por via da rede convencionada, pagamento das prestações relacionadas com os atos médicos praticados, e depois temos uma outra
exato, e depois temos uma outra particularidade que é o chamado sistema de reembolso. Portanto, nós temos dois sistemas, tanto o outro é o de reembolso, que significa basicamente que o segurado vai a uma clínica, a uma unidade de saúde que não faz parte da rede de prestadores, da rede convencionada, e, tanto, vai pagar uma percentagem, que normalmente costumam ser aí 20%, e a seguradora depois comparticipa. Mas o segurado, quando vai fazer o pagamento, não paga apenas os 20%, ele paga 100%. E depois a seguradora comparticipa com 20%, reembolsando, desculpe, comparticipa com 80%, reembolsando o segurado. Portanto, estamos a falar aqui de dois sistemas, né? Por isso é que se fala aqui de comparticipação. Quando falamos de comparticipação, basicamente é a prestação que é realizada pela seguradora nas situações em que o atendimento do segurado, tanto necessitado de um ato médico, é concretizado por via de uma unidade hospitalar, de uma clínica que não faça parte da rede convencionada, ok? Tanto daquelas clínicas que façam parte do conjunto de entidades que já estão contratadas para esse efeito, para aquele seguro concreto, naquela seguradora concreta. Ok, mas isso, assim, de forma de... Mas quando a pessoa subscreve o seguro, Jay, é um padrão que funciona assim, como tu disseste, né? A pessoa subscreve o seguro, paga o prêmio e na necessidade, né, de usar, fazer uso do seguro, vai a uma unidade hospitalar e funciona assim. Todos os seguros têm essa questão da comparticipação, do copagamento. Há uma diferença de seguradora para seguradora, de contrato para contrato, ou é um padrão para todos os seguros de saúde? Olha, uma boa questão, é uma excelente questão, e isso levanta a questão da diferença entre copagamento e comparticipação, né? Como explicamos há bocado, a comparticipação é a prestação que é realizada pela seguradora, tanto quando o segurado faz a consulta ou é atendido numa unidade clínica, numa clínica que não faça parte da rede convencionada daquela seguradora, ok? E, portanto, os 80% que a seguradora vai pagar correspondem à comparticipação da seguradora. E o segurado, porque fez É fora da rede, paga, exatamente, paga uma espécie 20%. quer dizer, uma espécie não, é o reembolso, É o né? sistema de reembolso, exatamente. O segurado vai, não faz parte da rede de prestadores, então paga aquela consulta na totalidade, ou o exame médico, o ato médico que for praticado, e depois vai à seguradora com os comprovativos, etc., a fatura, etc., e a seguradora faz o reembolso. Portanto, mas reembolsa a 80%. É com participação. Na O totalidade. copagamento é diferente. O copagamento tem a ideia de franquia, ou seja, nós temos que o segurado vai, digamos, ser assistido dentro da rede convencionada, ou seja, há um gestor da rede convencionada. Essa entidade que gera a rede convencionada, que é responsável pelo pagamento das prestações, está aí por detrás. O segurado vai a essa entidade e já é informado, digamos, previamente de quais são as clínicas, os hospitais que são considerados, não é, em sede daquele contrato que celebrou, daquela pólice de seguro de saúde, e quando vai à clínica, portanto, vai pagar uma percentagem que é uma espécie de franquia, vai pagar 10%. Normalmente, a depender, varia de seguradora para seguradora, mas em regra, os copagamentos são aí de 10%. Depois pode haver uma alteração em sede de, por exemplo, maternidade, em que já pode haver uma variação que já pode ir para 25%, etc. Este montante
que é pago, esse montante que é pago pelo tomador de seguro é o chamado copagamento, que é Uhum. uma franquia, que no fundo tem Sim, para que serve a franquia? Portanto, quando há um sinistro, aqui no caso o sinistro é a doença, certo. o segurado tem a responsabilidade de pagar também uma parte. E qual é a função da franquia? A franquia tem a virtualidade de garantir que o segurado também se sinta responsável no cuidado a ter para que não se concretizem sinistros, para que Uhum. não fique doente. Portanto, vai ter todo o interesse em fazer todo o esforço para que esteja, digamos, com a saúde, digamos, inalterada para garantir que não tenha de pagar aquela coparticipação, não é? Portanto, Yeah. no fundo, a ideia, aquela coparticipação, não, aquele É copagamento, aquele aquela franquia, copagamento. exatamente, no fundo, a ideia lógica da franquia é precisamente esta, porque se nós desenharmos que, tanto é livre, vai-se pagar totalmente, não há essa estratégia, há a tendência de as pessoas, tanto, mesmo quando não sentem nada, tanto irem à consulta, Da fazer um consulta. exame, exatamente, e coisas dessas, e muitas vezes não é necessário, não é? E, Sim. portanto, é isso. Agora, relativamente à questão de saber sobre se é o padrão, portanto, o que acontece é que, em regra, ao nível do mercado, de forma transversal, para o seguro de saúde há, digamos, um copagamento, ou uma franquia, né? Sim. Mas há situações, há planos, digamos, de seguro de saúde que permitem às pessoas naturalmente convencionar diferente, e, tanto as seguradoras e os tomadores de seguros, né? O tomador de seguro aqui é a pessoa que vai fazer o contrato, vai celebrar o contrato, pode coincidir com o segurado ou não. Uhum. Se a pessoa que vai celebrar o contrato é a pessoa que consta no contrato como segurado, essa pessoa é tomadora de seguro e é também segurada. Mas se é a pessoa que celebra, por exemplo, quando a Selma celebra o contrato para os meninos, né? Tanto quer Sim. proteger os meninos, é apenas a tomadora e eles são segurados como Sim. a Selma domina perfeitamente. E, portanto, esta é a linha que tem acontecido ao nível do mercado em termos transversais. Mas Yeah. nós depois temos seguradoras que oferecem coberturas, digamos, sem copagamento, Sem né? copagamento, exato. Exato, Ah, com exceções muito específicas, né? Normalmente, quando falamos, por exemplo, de maternidade, já é mais difícil fazer-se sem copagamento, né? Mas sim. é claro que há situações em que é possível, digamos, afastar o copagamento, digamos, na totalidade, a depender das circunstâncias. E isto é algo que também poderemos, discutir aqui mais adiante. Pronto. Estava a Lucânia aqui a perguntar, não queria ultrapassar, né, as Uhum, perguntas uhum, para depois não ficar exato. mas ela queria saber se era possível renegociar com a seguradora essa percentagem de coparticipação. E há pouco tempo estavas a falar, Muito isso já para não bem. deixar passar também, há pouco tempo estavas a falar em planos de seguros de Uhum, saúde, uhum, em plano de seguro de saúde, né? Da uhum, uhum. diferença e de como pode ser, dessas questões todas podem ser enquadradas ou não dentro do contrato do seguro. Mas queria também fizesse aqui uma diferenciação do que é plano de saúde e seguro de saúde. Perfeito. Muito boa questão. Antes disso, relativamente à questão que foi colocada pela Luceni, Alô, Kenny? eu diria, sim, eu diria que é possível, sim, depende de determinados fatores. Há planos que são planos, digamos, standard, né? E há outros que são tailor-made, né? Estamos Uhum. a dizer o quê? Há planos que, tanto são inalteráveis, eles são oferecidos assim pelas seguradoras e, tanto, o tomador de seguro adere a esses planos nos termos em que eles são oferecidos, né? E aqui eu estou a falar de plano dentro do contexto do De seguro de seguro de saúde. saúde. Depois eu vou explicar aqui a diferença Yeah. entre planos de saúde e seguros de saúde, no sentido de aquilo que chamamos de planos de saúde, na verdade, são cartões de saúde, que vamos explicar aqui também. Sim. Portanto, nós estamos a dizer aqui que é possível
sim, depende. Há situações, por exemplo, em que as seguradoras vão ponderar, elas dão sempre a possibilidade de olhar para quem é o tomador de seguro, a relevância do tomador de seguro, por exemplo, ao nível das empresas. Uma empresa que tenha, digamos, muitos trabalhadores e queira e tenha capacidade financeira para, digamos, pagar pela alteração, essa entidade, digamos, pode propor isso à seguradora e a seguradora pode aceitar. Portanto, nós tivemos vários exemplos como corretores de entidades que, tanto quiseram renegociar isto da comparticipação, tanto a percentagem que seria paga fora da rede e também aquilo que seriam também os copagamentos. Podem ser alterados ou podem ser eliminados de todo, não é? Portanto, é possível, mas isto naturalmente altera o custo para cima, não é? O Exato. prémio incrementa o prémio. Portanto, são essas duas considerações. Relativamente à questão da diferença entre planos de saúde e seguro de saúde, Seguro. quando nós temos ouvido aqui muitas vezes plano, etc. Há muitas, agora já temos algumas empresas que vão aparecendo, eu não vou fazer aqui publicidade naturalmente, mas essas empresas vão trazendo, vão oferecendo planos de saúde que na verdade são cartões de saúde, não é? Os cartões de saúde não são seguros de saúde. Portanto, são, digamos, realidades completamente diferentes. Portanto, são cartões de saúde, são descontos relacionados com saúde. Ou Uhum. seja, se reparar, essa é uma primeira nota que eu vou fazer aqui, tem a ver com o elemento que eu relacionei com a questão da comparticipação. A comparticipação é uma matéria que não se levanta em sede dos planos de saúde, porque nos planos de saúde nós não temos, digamos, a chamada possibilidade de se fazerem tratamentos, consultas, exames fora da rede convencionada. Portanto, só há uma rede convencionada. Tanto é aquela rede que está definida, o beneficiário do plano não tem a possibilidade de, digamos, ir a uma entidade que não esteja dentro da rede para que possa beneficiar de um serviço de Uhum. saúde. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de levantar. Estamos a falar basicamente de descontos, estamos a falar basicamente de tanto a possibilidade de ir a clínicas, a hospitais privados e nessas entidades obter descontos para o ato médico que vai ser praticado, não é? Às vezes são já definidos valores e vai-se à consulta e paga-se uma percentagem da consulta que está definida no acordo que se fizer para o plano de saúde em causa. Nos planos de saúde também, há um que costumava ser publicitado pelo Anselmo Ralph, né? Esses planos de saúde, exato, os planos de saúde têm a vantagem de, digamos, não terem as exigências de não cobertura ou afastamento das pré-existências, ou seja, não há pré-existências, ou seja, não há doenças pré-existentes. E aqui é Ok. importante, aproveito também para esclarecer já um aspecto. Às vezes nós falamos de doenças pré-existentes, mas é preciso que as pessoas percebam que podem ter doenças e não saberem que essas doenças existem, ok? Então, quando se fala de doença pré-existente, é doença pré-existente conhecida, Conhecida. ok? É doença conhecida. Se eu tenho uma doença, nunca houve um diagnóstico, nunca fiz uma consulta sobre essa doença, etc., a seguradora É. não pode alegar que aquela doença já existia antes do momento da concretização do seguro, ok? O seguro está feito, a seguradora diz que doenças pré-existentes não estão cobertas, ok, mas é doenças pré-existentes conhecidas, ok? Portanto, isso é muito importante. Ao nível dos planos de saúde, não há essa, digamos, essa preocupação das doenças pré-existentes, ou seja, pode haver doença pré-existente conhecida, o plano de saúde cobre
digamos, o tratamento normalmente, sem qualquer problema. Um outro aspecto muito importante em sede dos planos de saúde é que não tem limite de idade, o que acontece com o seguro de saúde. No seguro de saúde há um limite de idade, né? Há seguradoras que têm como limite 60 anos, há seguradoras que têm como limite 65 anos, né? As seguradoras que têm como limite 70, e estamos a falar limite à entrada para a pólice, Exato. ok? Você vai entrar para a pólice, está a fazer um seguro novo com 70 anos, provavelmente você não vai conseguir fazer uma contratação de seguro de saúde, ok? Eventualmente poderá acontecer que a contratação é feita por uma empresa, essa pessoa está associada a uma empresa e, portanto, pela dimensão do negócio, pelo número de vidas seguras, etc., isso poderá justificar a que a seguradora abra mão e permita a entrada dessa pessoa, porque consegue dispersão de risco na população segura daquela entidade, daquela empresa, que é uma empresa grande, ou uma multinacional, ou uma grande empresa, etc., então consegue fazer essa cobertura, por exemplo. Mas no plano de saúde não há essa diferenciação, ok? Um outro aspecto muito importante ainda em relação ao plano de saúde é que no plano de saúde você não tem, digamos, a mesma funcionalidade do seguro no sentido de que você, se tiver um sinistro, você vai ter, vou dar-lhe um exemplo, em termos de coberturas ao nível do mercado, há tempos costumava ser mais ou menos uma evacuação posterior através de uma ambulância aérea, podia ficar aí a 70 milhões de kwanzas, mais ou menos. Okay? E há apólices que cobrem isto, 70 milhões de kwanzas. Num plano de saúde, é o valor que está definido para as coberturas e etc. E você não tem essa possibilidade de ter, por exemplo, o pagamento desse montante por via de um plano de saúde, porque são planos de desconto, né? E aquilo depois, normalmente, há prestações mensais que são pagas, valores pequenos, residuais, e que vão permitir uma série de serviços, não só serviços de saúde, mas depois a pessoa pode ter acesso a um spa, por exemplo, ter desconto num spa, pode ter desconto numa loja, no Kinda, por exemplo, pode ter acesso ao lounge da TAP, por exemplo, não é? Uma Ou companhia digamos, aérea a uma qualquer, sim. área importante, exatamente. Ou seja, então o plano de saúde tem essas particularidades, ok? Assim é o plano de saúde. Ele não funciona como seguro. Então, você vai ter descontos, você vai ter, digamos, sempre montantes limitados para pagar em determinados serviços, mas naturalmente que em determinadas situações, para serviços caríssimos, você vai continuar a estar limitado àquela percentagem que está definida. Nos seguros você naturalmente tem também capitais, o capital seguro, que o capital seguro, aqui para esclarecer, não é mais que o montante até o qual as seguradoras se comprometem a pagar uma prestação, caso haja um determinado sinistro. Mas estes montantes são, em geral, bastante elevados. Normalmente são vários milhões de kwanzas para dar cobertura às várias situações. E numa situação, exato, numa situação de internamento, por exemplo, que são as situações em que mais as pessoas carecem de recursos financeiros, porque os internamentos nas unidades privadas são caríssimos, portanto, aí um seguro de saúde pode fazer mais sentido. Pronto, aparentemente, Exato. planos de saúde, e a Lucani também estava a falar dos riscos em contratar planos de saúde, que fatores considerar num e noutro, não é? Uhum. Seguro versus, vou dizer, plano de De saúde, saúde. Exato. essa aparente comodidade, né, em termos financeiros, que os planos Exato. e assim de forma atrativa são apresentados, Exato. com essa vantagem de desconto e de ter acesso a serviços de saúde como a oftalmologia e optometria e dentista e spas e essas coisas todas.
às vezes até estética, mesmo saúde estética, e que aparentemente, ao contrário do que os seguros propõem, parece ser uma vantagem, mas vista assim dessa forma, consegue-se compreender, né, a segurança em termos de risco que se tem, diferentemente Exato. de ter um plano, ter um seguro de saúde. Então, Precisamente. acho que a Lucani tem aqui já uma deixa com relação ao plano versus seguro de saúde. Em, Tem essa comodidade de não ter limite de idade para a subscrição, de não ter ser aparentemente mais barato, né? Porque as pessoas têm essa questão, e nós falamos da outra vez, e falamos agora, se calhar, de parecer ser muito caro pagar um seguro, né? Exato. Pois. Para diferentes situações, mas particularmente para o seguro de saúde, as pessoas ainda têm essa contenção relativamente ao custo. E os planos são bem atrativos, mas depois têm essas desvantagens, né? Em termos de cobertura, mesmo acho que a nível internacional a rede convencionada não é assim tão abrangente, né? Relativamente a seguros, a maior parte dos seguros que são vendidos hoje, então há questões a considerar. Há pouco tempo estava a falar de doenças pré-existentes. O Félix Duarte estava aqui a perguntar sobre, sobre isso. Se calhar davas mais uma deixa sobre as pré-existências no seguro Ok. de saúde e ele pergunta se deve se declarar a doença. Pois. Bom, há uma coisa muito importante, e depois aqui entramos um bocado em aspectos gerais do contrato de seguro, não é? Há um princípio que se chama o princípio da uberrima fidei, uberrima bona fide, não é? Que tanto nós, quando se fala bona fide, estamos a falar de boa fé. E esse uberrima é aqui máxima, significa máxima boa fé. Ou seja, se nós nos contratos em geral falamos de boa fé, nos contratos de seguro é a chamada máxima boa fé. E o que é que isto quer dizer? As seguradoras dependem totalmente da informação que é passada pelo tomador de seguro, ok? Estão completamente dependentes do tomador de seguro para a descrição do risco, ok? Para dar informações relativamente ao risco. E, portanto, ao nível do decreto 202, existem obrigações de declaração. Portanto, é o tal dever de disclosure, né? Que tem que partilhar a informação relativa ao risco de forma fiel, sem obscuridades, de forma clara, sem omissões. Isto para permitir que a seguradora possa, de facto, desenhar o risco tal como ele é, precificar de forma adequada, evitar, então, o subseguro ou o sobreseguro. E quando falamos de evitar o subseguro ou o sobreseguro, estamos a dizer que o prêmio a ser pago, tanto quando falamos de subseguro, estamos a dizer que o prêmio pago pelo segurado não é o prêmio suficiente para cobrir os riscos a que esse segurado está exposto. E isto depois tem consequências no momento em que existe um sinistro, tem consequências no momento em que a prestação da seguradora tem de ser concretizada. E depois temos o sobreseguro, que é quando o segurado paga mais do que aquilo que é necessário para as coberturas do risco a que esse segurado está exposto, ok? Então, por que que eu faço essa introdução? Por que que falo destes elementos? É para dizer que o segurado tem o dever de informar a seguradora, tanto sobre as suas circunstâncias, não é? O seu estado, a sua situação, tanto antes da contratação do seguro, com vista a que, de facto, haja aqui uma boa fé na relação entre as partes. Porque, de facto, se a seguradora depois se apercebe de que houve uma omissão desse tipo, a seguradora pode simplesmente pôr termo ao contrato e pode, em determinada situação, declinar, digamos, o pagamento de qualquer prestação em relação a atos médicos, ainda que não estejam relacionados com aquela doença pré-existente. E então é fundamental que
se diga, se há conhecimento dessa doença pré-existente, é fundamental que ela seja declarada. Agora, há aqui um aspecto importante. Normalmente as seguradoras dão formulários para serem preenchidos, etc. E estão lá as perguntas sobre eventuais doenças e etc., de fórum crônico, etc. E há a possibilidade de o tomador, sempre com respeito pela confidencialidade e o alinhamento com a lei da proteção de dados, etc., portanto, partilhar essa informação. Então, estamos a dizer aqui que, no fundo, essa informação é central, deve ser partilhada com a seguradora, ok? Agora, há possibilidade de as doenças pré-existentes conhecidas, atenção, reforço, conhecidas, né? Portanto, serem objeto de cobertura, podem ser cobertas apesar de a pessoa ter a patologia, ter declarado, etc. Sim, é possível essas doenças serem cobertas. Normalmente, isto acontece quando a dimensão do tomador de seguro justifique que a seguradora corra esse risco. Porque, reparem, por que é assim? Nós estamos a falar porque depois nós pensamos, mas é injusto que nós tenhamos doenças e não possam ser cobertas. Como assim? Qual é a lógica disso? Né? E pronto, é perfeitamente compreensível que as pessoas coloquem essas questões. Mas o que estamos a dizer é que o seguro ele faz sentido num contexto de não verificação do risco. Ou seja, o seguro só faz sentido se o risco não se tiver verificado. Ok? Se o sinistro já se verificou, então não há seguro. É um não seguro. Isto não existe, não é possível. Não faz sentido falar em seguro quando o risco já se concretizou. Eu já tive o acidente, eu já estou doente e vou para a seguradora para cobrir aquela doença. O seguro tem a particularidade de cobrir acontecimentos futuros e incertos, ok? Mas a incerteza aqui é no sentido de que, tanto não sabemos qual é a doença, não sabemos, etc., porque não temos nenhuma informação de que a doença já se concretizou, né? E depois há uma imprevisto, mas a imprevisibilidade aqui deve ser interpretada com muito cuidado, porque as seguradoras, quando vão, digamos, determinar prémios, preços, elas preveem que pode acontecer uma doença, né? Mas não sabem em que momento é que a doença poderá ocorrer, não sabem se vai ocorrer, ok? Mas preveem que possa ocorrer, né? E então, nessa medida, elas podem segurar. Agora, como é que se chama a situação em que a seguradora ainda assim aceita cobrir, apesar de ser tanto um sinistro verificado, ou seja, uma doença pré-existente conhecida? Tanto aqui as seguradoras elas vão adotando posições, digamos, mais arrojadas e vão prestando serviços em determinadas situações. Ou seja, quando a seguradora aceita cobrir doenças pré-existentes conhecidas, isto não é um seguro, é um serviço que está a associar ao seguro, ao plano de saúde, ao plano de seguro daquela entidade concreta. Normalmente temos uma empresa com vários trabalhadores e está a pagar prémios de vários milhões. A seguradora consegue, pelos dados que conhece, de outras experiências disponíveis no mercado, etc., a seguradora sabe que uma empresa de 2.000 trabalhadores normalmente vai ter provavelmente 200 trabalhadores com sinistros. Ou vai ter 100, por exemplo. Então ela sabe que os outros 1.900 trabalhadores vão compensar perfeitamente essa assunção dessa doença pré-existente. Ok? Portanto, a apólice é suficientemente sustentável por dentro para permitir que a seguradora possa, então, excepcionalmente aceitar fazer essa cobertura. Certo. Portanto, é assim que funciona. No caso de uma pessoa, né, de ser particular, ser um indivíduo, como já mencionaste anteriormente, isso significar automaticamente agravar o prémio. E depois, Em relação ao consegue. indivíduo, sim, agrava. Desculpa, Selma, agrava o prémio para a empresa também, que está a dizer, olha, nas minhas coberturas eu quero ter isso, agrava.
Entretanto, quanto aos indivíduos, normalmente as seguradoras elas não aceitam, não aceitam Yeah. porque é aquela pessoa, se calhar vamos ter uma sinistralidade muito alta que vai Muito ultrapassar alto. os Yeah. 65%. Quando uma sinistralidade ultrapassa 60, 65%, é uma sinistralidade má Mas, para a seguradora. Estamos a dizer o quê? Que eu paguei um prémio de 500 mil kwanzas, né? E estou a ter sinistro de 400 mil kwanzas, né? yeah. Quando eu tiver a fazer a renovação, a seguradora vê que tem que fazer um agravamento a essa apólice no prémio. Portanto, no ano seguinte vai agravar, em regra, né? Portanto, isso para dizer que é assim, mas também, porque é que eu interrompi, Selma, e peço desculpas? Porque mesmo para os particulares, as pessoas singulares, para as famílias, não é? Uhum. Elas podem, em situação de transferência, né, da sua apólice, então a sair de uma seguradora e vão para outra, elas não podem ser penalizadas por essa transferência. Portanto, esse é um dado importante. Uhum. É preciso informar a seguradora que, tanto, já tenho seguro feito noutra seguradora, quero mudar-me para aqui. Portanto, como é que fica a questão das doenças que já têm sido assistidas por via daquela seguradora? Elas são cobertas, elas devem ser cobertas. Portanto, se a seguradora aceitar contratar, aceitar fechar esse contrato de seguro, a apólice entra em vigor, portanto, ficam cobertas as doenças que já eram alvo de Uhum. atendimento ao abrigo da apólice anterior na seguradora anterior. Certo. Agora aqui Exato. rapidinho, já estamos a ficar com muitas perguntas e estou com receio do tempo. A Lucani Exato. pergunta se e se eu fiz consultas fora do país, é considerada pré-existência? Sim, uma vez que essas doenças sejam conhecidas, independentemente das questões geográficas, elas Uhum. são do conhecimento do tomador de seguro, do segurado, e, portanto, é uma pré-existência, é uma doença pré-existente conhecida, ok? Então, é esse o enquadramento. Outra, o Double G, Double GG 30, quer saber se uma O mulher na Guilherme, condição de é o Guilherme. sim. Se uma mulher na condição de gestante pode contratar um seguro de saúde, Uhum. isto É uma também pergunta para excelente. existências e períodos de carência aí um bocadinho. É, é. Se a Catila Mamed quer saber se uma pessoa tiver 66 anos e for hipertensa, subscreve um seguro hoje, posso utilizar esse seguro para dar seguimento ao tratamento da hipertensão. E agradece pelo tema super pertinente. Obrigada por estar aqui, Catila. Ah, mas vou deixar Fantástico. responder essas duas que eu acho que dá para enquadrar na Muito mesma. bem. Uh, exato, exato. Relativamente à primeira questão do Guilherme, sim, uma gestante pode fazer, é uma pergunta muito importante, pode fazer sim um seguro, pode contratar um seguro de saúde. Entretanto, esse seguro de saúde vai ser um seguro de saúde que vai produzir efeitos para os cuidados de saúde não relacionados com eh, a gestação, ou seja, os cuidados pré-natais, etc., essas questões, o parto, quando chegar à altura, etc., não estão efetivamente cobertos por essa apólice. Porquê? Porque há sempre um período de carência que normalmente vai de 300 dias, que é o mínimo. Porquê 300 dias? 300 dias dá mais ou menos 9 meses, né? Portanto, 300 dias pode ir até 365, pode ir até 400 dias para maternidade, em termos de carência. E por que que é Uhum. assim? Por causa daquele elemento que dissemos, é preciso um período de tempo para saber, para perceber se a pessoa já não estava efetivamente gestada, não é? Porque já não era gestante, não é? E, Uhum. portanto, por causa de verificar se o risco já se concretizou ou não. Mas, para outras questões, tem um paludismo, tem uma febre, tem outras situações, naturalmente, ou algum acidente, porque os seguros também cobrem acidentes pessoais, né?
Uhum. Tanto vai esse seguro de saúde dar resposta a essas preocupações. Relativamente à questão da catila, tanto se a seguradora aceitar a contratação do seguro, naturalmente, e nas condições particulares a seguradora permitir que efetivamente eh, as doenças, essa doença, porque a hipertensão ela está lá e depois tem outras consequências, pode haver outras consequências, etc. Né? E é fundamental que nós tenhamos em conta que as seguradoras elas vão sempre apresentar exclusões e vão apresentar coberturas, ok? Essas questões de hipertensão, etc., são doenças que são cobertas, né, pelo seguro, mas se é uma pré-existência, já a seguradora tem a liberdade de aceitar não cobrir Uhum. ou de cobrir, né? Portanto, no fundo, é assim que funciona o seguro. É uma doença perfeitamente enquadrável se essa doença surgir na constância da apólice. Okay? Portanto, é assim que funciona. Certo. Fora os casos em que a seguradora naturalmente esteja aberta a fazer essas coberturas. Atenção também que há doenças conhecidas que a pessoa pode já ter tido e não significa que não possam ser cobertas, ok? Toda a gente teve sempre um paludismo, etc. Isto fica sempre coberto, atenção, ok? Então, há aqui uma série de aspectos que devem ser considerados. Não estamos a falar de doenças que a pessoa possa apanhar e, ou ter, que são temporárias, vêm de quando em vez. Quando falamos normalmente das doenças conhecidas, estamos a falar de doenças de forma mais grave, tipo E crônica, diabetes, sim. as crónicas, exatamente. Essas Yeah. doenças, sim, aí preocupam as seguradoras por causa da sustentabilidade da apólice. Tá? Perfeito. Exatamente. Aham. Então, Tenho aqui uma pergunta são do essas as João. questões, não é? As duas. Exato. Vamos só. ah, Ele quer saber a diferença entre doença profissional e doença de trabalho. Ok. A É doença. uma pergunta interessante. É uma pergunta muito interessante, mas que não faz parte do âmbito da nossa Do abordagem, âmbito. né? Sim, Porque, exatamente, a Selma sabe perfeitamente, né? Mas vamos rapidamente dizer aqui que nós vamos ter uma sessão e a próxima sim. sessão vai ser sobre o seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais e nós vamos precisamente fazer todos os esclarecimentos que, digamos, se impuserem em sede do seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais. Nós, quando falamos de seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais, estamos a falar de um seguro que cobre, digamos, os acidentes que possam ocorrer com trabalhadores no exercício das suas funções e que esses acidentes possam causar lesão corporal, diminuindo a capacidade de produção, capacidade de ganho, capacidade de trabalho, pode ser diminuição ou pode ser eliminação, no sentido de que perde na totalidade a capacidade de produzir, e aqui é uma incapacidade total. Essa incapacidade ainda pode ser permanente ou temporária, no sentido de que está incapaz de prestar a sua atividade laboral totalmente naquele momento em que o acidente acontece, mas depois recupera por força do atendimento médico que vai ter, etc., de repouso, etc. Como também pode ser uma situação que impeça para sempre e passe a ser permanente, não é? E depois aqui está uma série de aspectos que são considerados. As doenças profissionais, elas são as doenças que decorrem do tipo de atividade praticada pela pessoa, não é? Há pessoas que muitas vezes estão expostas a determinados químicos, sobretudo os engenheiros, as pessoas que trabalham em fábricas de produção de bebidas, etc. Existem por exemplo, nessas fábricas há sempre soda cáustica, que é Uhum. altamente, digamos, prejudicial para a saúde. Portanto, há todo um conjunto de fatores que são considerados quando nós vamos falar
seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais, e aqui há muitos detalhes que nós poderemos desenvolver na nossa próxima live, para não perdermos aqui o foco, mas também, desde já, deixamos à vontade o nosso, digamos, como é O que se chama? João, Peço desculpas, o chama-se João, João. Sim, exatamente para depois discutir isto, colocar essa questão no nosso chat, e assim não tem que esperar pela próxima, no nosso chat, ou falar com a Shimba pelo WhatsApp, ou pelas nossas redes sociais, é sempre possível, ou ainda pelo website, também permite pelo- comunicação. Exatamente, e nós teremos todo o gosto em responder a sua questão com mais detalhe, ok? pronto. Ahm, Agora, sim, seguindo um bocadinho aqui, uhum, ah, exato. também vi comentários aqui na live, durante a live, relativamente aos preços Pois, dos seguros pois, de eu também vi saúde. essa pergunta. Recebi uma pergunta com relação a qual é o valor mínimo Pois, para subscrever um seguro de saúde. Eu com 20 mil contas não consigo subscrever um seguro de saúde. Porque que ainda, mais uma vez, é difícil eh, assim, assumir o seguro de saúde como uma necessidade e continuam as pessoas a ver como muito caros e é, inatingíveis. pois, E qual é a importância, né? Qual é a relevância das pessoas procurarem serviços de corretagem, né? Eu perfeito, acho que, Selma, que, que perfeito, determinados esclarecimentos ainda são necessários quanto a isso, e se calhar uma melhor orientação para escolher bem, para escolher aquilo que exatamente. precisam, para aquilo que é necessário. Qual é a tua visão, Jay? Olha, é uma pergunta muito interessante, Selma, e que faz muito sentido, sobre dois prismas. O primeiro deles tem a ver, eu vi que a Generosa também colocou essa questão aqui, Uhum. no nosso pontinho de interrogação, e o primeiro aspecto a ter em consideração é tanto, será que os seguros são caros, e se são, por que que isso acontece? Depois, por outro lado, isso para responder à primeira questão, e por outro lado, há, digamos, formas alternativas de nós contratarmos, tal forma que possamos ter também benefícios, ainda que não seja benefício total, etc. Tanto quanto à primeira questão, nós temos que olhar para o nosso país, né? E nós temos sempre que fazer essa incursão, ou seja, nós no nosso país, se no mundo devemos ser políticos e participar da coisa pública no nosso país, você não tem a alternativa de escolher não participar, tá? Porque isso vai te levar sempre para o país, qualquer discussão vai te levar para o país. E nós estamos Yeah. num país que é altamente importador, ok? E que depende completamente do exterior, e que tem um serviço de saúde que, infelizmente, ainda não responde às necessidades reais dos angolanos, dos cidadãos. E, naturalmente, que isso vai fazendo com que as seguradoras se adaptem. E as seguradoras adaptam-se a quê? Adaptam-se às clínicas, porque as clínicas adaptam-se primeiro. As clínicas, elas vêm como uma alternativa ao serviço de saúde público, né? E tanto, mas elas dependem de si próprias, não têm um orçamento e etc. E, portanto, vão desenhar a sua estrutura de custos, tendo em conta os custos que têm com as importações, etc. Os aparelhos de exames para fazer TAC, para fazer os laboratórios, etc., é tudo importado. E são aparelhos normalmente caros. São caros, a saúde é cara em qualquer parte do mundo. E E isso depois tem e consequência na equipas precificação. médicas especializadas, diferentes equipas médicas especializadas e estrangeiras. Exatamente. Pois, ainda temos Yeah. esse aspecto, de facto, muito bem visto, Selma. Tudo isto entra para essa estrutura de custos dessas entidades, dessas clínicas. E quando as seguradoras vão, digamos, em conjunto com essas clínicas, estabelecer parceria para criarem, portanto, a chamada rede de prestadores, com a intervenção de um gestor de rede de prestadores que Yeah. é contratado pela seguradora, elas vão encontrar um preço
praticado por essas clínicas porque é o preço que elas conseguem praticar em face das circunstâncias do país. E, portanto, o prémio tem de estar alinhado a esse custo, precisamente para poder dar resposta no momento em que o ato médico é praticado. Esse ato médico custa quanto? Para que a seguradora pague isso através do seu gestor da rede de prestadores, tem de naturalmente ter prémios que justifiquem, senão as seguradoras não têm sustentabilidade do ponto de vista de exercício de atividade, não é possível. Portanto, esse é um aspecto, daí que os seguros sejam caros, ok? Isso é para justificar, mais caros aqui em Em particular do que em outras particular. partes, ok? Exatamente, do que em outras partes. Precisamente por causa desses aspectos. Quando nós começarmos a produzir os nossos próprios equipamentos, as nossas indústrias funcionarem, etc., tivermos mais autonomia, vai haver uma alteração e até também nós, os cidadãos, vamos ter outra capacidade de pagamento das nossas despesas. Portanto, depois nós temos a parte que é relacionada com os custos. E eu relaciono isso com a segunda pergunta, né, que tem a ver com a importância do corretor, não é? Da corretora, e podia ser de um mediador, pessoa singular ou uma outra entidade. É que há produtos que podem estar desenhados para nós, não sendo muito caros, nem tão baratos, permitem que nós possamos, às vezes nós não precisamos de um cuidado muito especializado, mas precisamos de um médico especializado que nos ouça e que nos dê o diagnóstico correto. Né? E muitas vezes, exato, e no mercado é possível encontrar coberturas que permitam, por exemplo, que o segurado possa ter consultas por telefone, por exemplo. Explica a situação, o diagnóstico, explica a sua situação e o médico diagnostica. Então, esses seguros que vão permitir estas situações e permitir que os pacientes possam ser assistidos e fazer consultas e pagarem, digamos, uma parte, pagam uma percentagem da consulta, são mais baratos. É possível nós termos aqui em Angola, digamos, seguros mais baratos, né? Que custam, não custam, digamos, você pode ter seguros que possam custar 100 mil kwanzas, 80 mil kwanzas, e você pode ter seguros que custem 2 milhões de kwanzas, 3 milhões de kwanzas, 4 milhões de kwanzas por pessoa, anualmente, ok? Certo. E depois, muitas vezes, isto também depois pode ser resolvido de outra forma. Opa, eu ganho pouco, como é que eu faço face a isso? Ok, vamos fraccionar, né? Vai pagar o seu seguro fraccionadamente. Você tem que pagar 100 mil kwanzas por ano. Eu ganho 100 mil kwanzas por ano. O seguro que eu tenho que pagar é de 100 mil kwanzas. Como é que eu faço isso? Começo por fazer primeiro uma poupança durante uns poucos meses, né? E depois aí tenho a parte inicial, vou pagar 3 meses e depois vou fazendo isso. A generosa disse aqui que só tem mesmo. A generosa não quer nada dessa conversa. Ela só quer saber de um seguro de saúde de 20 mil kwanzas, que é o que ela tem. Só tem mesmo 20 mil. Olha, Só você tem. pode, digamos, você pode ir por via do fraccionamento, né? Tem 20 mil hoje, depois vai ter outros 20 Sim, por mil daqui a mês, algum generosa, tempo, por né? mês. Não precisa. E por essa via pode fazer o seguro, né? Portanto, há alguns produtos que vão sendo oferecidos que são mesmo baratos, mas há maiores limitações, né? Eu, se quiser um exame mais complexo, já tenho dificuldades, né? Já tenho que pagar mais, mas se quiser um exame mais simples, eu já tenho que naturalmente, já tenho a possibilidade de naturalmente ver o seguro a cobrir naturalmente as minhas despesas. Então é isso. E generosa, só para reforçar, mesmo com os seus 20 mil, é possível, digamos, encontrarmos soluções, por exemplo, para ter diagnósticos, não é? Tanto não Yeah. consegue propriamente ir a uma clínica, não consegue propriamente pagar os serviços de uma clínica, tem a possibilidade de diagnóstico com um médico especializado. Não é? E quando vai para o hospital público já tem a informação naturalmente de um médico especializado que pode naturalmente... Há uma questão aqui que depois preocupa do ponto de vista regulatório, que é
ver a questão da teleconsulta, não é? Se os médicos podem emitir prescrições médicas por via de teleconsulta sem a observação, né? Isso é um problema que se discute em muitos sítios, discute-se no Brasil e em outros países, mas nos outros, mas que já há maiores avanços em outras realidades em relação a isso, já Uhum. é possível. Aqui o mercado está a concretizar isso antes da regulação, ou seja, está mais avançado do que o legislador. Mas isto é uma discussão que interessa para os juristas e depois para quem tutela o Yeah. departamento ministerial para a saúde e o governo e etc. Mas, de facto, há essas possibilidades ao nível do mercado. Yeah, por força também das circunstâncias, né? Tiveram que se antecipar questões Exatamente. relativas à pandemia e isso. Que é Se outra questão que eu esperarmos queria é te fazer. complicado, né? Se esperarmos Sim, é complicado. Então é isso. Mas, mais uma vez, Selma, nós, a Chimba, estamos abertos para ajudar as pessoas e não tenham receio porque não pagam pelo nosso serviço, né? Ou seja, se yeah, tiverem que ir a uma seguradora diretamente e pagar um prémio, o prémio que pagam ao contratarem os nossos serviços ou ao virem ter connosco, para que nós representemos os vossos interesses, porque essa é a nossa missão, naturalmente. Um, Vocês não têm, digamos, qualquer alteração, pagam exatamente o mesmo prémio, ainda podem ter a possibilidade de desconto e a possibilidade de terem, naturalmente, alguém especializado que conheça a matéria. A Selma apresentou-me e a equipa da Chimba tem essa particularidade. Não sou eu apenas que tenho experiência, digamos, regulatória, experiência é, técnica, comercial, mas também académica em sede de seguros. Portanto, nós sabemos o que fazemos e estamos aqui para ajudar com o nosso conhecimento, com o nosso saber as pessoas a fazerem os seus seguros de forma consciente, ou seja, tomam decisões informadas sobre o que estão informada. a concretizar, ok? Portanto, Exato. é nessa perspectiva que faz sentido as pessoas virem, porque de facto as coberturas são muito complexas e às vezes não entendemos coisas, o seguro é Exato. complexo em si e às vezes há coisas que acontecem e que nós dizemos, mas isso não faz sentido, etc. Mas o corretor pode mostrar que faz sentido, ok? E Yeah. pode concordar com o segurado, com o tomador de seguro, que não faz sentido. Portanto, temos aqui essas possibilidades. Sim, não se acanhem. Sigam aqui a página e noutras plataformas, redes sociais, Com certeza, website. E o Jorge está aqui. Vou-te fazer uma última pergunta. completamente disponível. Na linha do que estavas há pouco a falar, Exato, dessa evolução, né? E na senda da evolução e da, vou dizer, tendência mundial, face à pandemia, pós-pandemia, eh, elegibilidade para elegibilidade para para determinadas para determinadas apólices, eh, uma abordagem um bocadinho mais holística que as pessoas agora estão em termos de, de, de tendência, vou dizer, mundial, aqui é muito mais de saúde física, acaba por ser um bocadinho de saúde financeira, quando tens esse acompanhamento com uma corretora que te vai orientar de o que é melhor escolher para, 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 para a família, para a empresa. Um, Pós-pandemia, com relação a doenças mentais, que também já entram um bocadinho no prisma, na discussão, né? Que os seguros têm aí algumas reservas, algumas exceções. Como é que a Chimba vê? Como é que visiona o futuro dos seguros? pois, Um, de né? Já, saúde, né? já há Em Angola. exceções das pré-existências que já começam a ser enquadradas, já há a possibilidade pronto, conforme a idade vai aumentando, sim, o seguro vai ficando mais caro, mas de já não ser, não haver essa resistência de aceitarem pessoas mais velhas, idosas para os seguros. Como é que a Chimba vê a tendência para os seguros de saúde em Angola? Ok, Selma,
uma questão muito interessante, holística, muito para frente, eh, já, digamos, mais voltada para o aspecto humano, da consideração, Yeah. digamos, das pessoas, né? Fora só da perspectiva comercial e etc., e do negócio. E antes de eu responder a tua questão, eu penso que não abordamos dois aspectos muito importantes. Por um lado, a questão do check-up, né? Que nós tínhamos dificuldades em obter cobertura e hoje já temos cobertura nessa perspectiva da visão Uhum. holística, não é? Nessa perspectiva de que algumas coisas vão começando a acontecer. Hoje é possível termos já check-ups. Normalmente há seguradoras que oferecem um por ano, ou há seguradoras que oferecem dois por ano para empresas, Yeah. né? Para instituições. E pronto, nós temos essa possibilidade já ao nível do mercado, que há pouco tempo era impensável, né? E lembro-me que antes da pandemia não havia isso, não era Yeah. possível, fora, digamos, situações muito específicas de empresas muito importantes ou instituições muito importantes que permitiam fazer esse tipo de acordos, né? Hoje, com mais abertura, já há planos desenhados já com essa inclusão. Antes era preciso fazer negociação, ok? Yeah. Um, e depois há um aspecto também de que me lembrei que tem a ver em relação, vi aqui o tópico da pré-existência, nós falamos sobre a pré-existência no sentido de que você está a sair de uma seguradora para outra, está a transferir. Também há um aspecto muito importante que é a carência. Se a pessoa está segurada noutra seguradora, a carência também é eliminada, ok? Portanto, você Yes. já não tem de passar pelo período de Carência. carência. Normalmente, por exemplo, o seguro de saúde para a maternidade se vai ter aí um ano para atos médicos, consultas, ambulatório, normalmente são 60 dias. Os acidentes é que ficam logo cobertos. Está feito, teve um acidente, está coberto, a depender da seguradora, etc. Uhum. Mas isto é eliminado à partida se está a transferir, digamos, a proteção que é obtida Uhum. de uma seguradora para outra. Portanto, nesse processo, nós, se estivermos a intervir, já temos o cuidado de dizer, atenção, o nosso parceiro é uma transferência e, Uhum. portanto, não tratem, cuidem de, digamos, eliminar as questões de período de carência e as pré-existências, etc. Temos esse cuidado, ok? Se for o tomador a fazê-lo diretamente, ele deve informar também a seguradora, a seguradora de que está a fazer a transferência. E tem que fazer Transferência. prova, tem que se fazer prova de que se está a fazer a transferência. Portanto, tem que demonstrar que havia uma apólice, etc, etc. Ok? Relativamente à questão da tendência a olhar para o futuro, nós temos já, digamos, alterações que foram trazidas pela própria pandemia, muito interessantes. Este tema é sobre o seguro de saúde, mas, por exemplo, havia situações que, quando a pandemia começou, nós tivemos várias declinações de sinistros, por exemplo, no âmbito de business interruption, que é basicamente interrupção de negócio. É possível fazer essa cobertura, fez cobertura, você tem uma empresa, por causa da pandemia, deixou de produzir, parou e Uhum. etc. Ou por causa de um outro fator qualquer que afete a circunscrição em que a empresa está instalada, né? Yeah. Tipo, onde a empresa está, tipo, headquartered, né? Onde está a sede, etc. Ou dos outros estabelecimentos. Nessas situações, tanto há a chamada, digamos, cobertura, se há o problema, se verifica o problema, é ativada a apólice e tanto há aí a ideia de cobertura daquilo que se deixou de produzir, chamados lucro cessante, os danos que resultaram, os danos emergentes, é tudo coberto, ok? Mas quanto à pandemia, as seguradoras estavam a declinar, mas depois houve várias ações que se colocaram em tribunal, né, nesse sentido, e fez-se análise na perspectiva de olhar para uma situação que naturalmente também era imprevista. E porquê? Porque normalmente as apólices, em regra, estavam a prever, digamos, exclusão do ponto de vista prático de pandemias, etc. Muitos Uhum. tribunais decidiram no sentido de que não, se a apólice não exclui, se a apólice não excluiu pandemia, não fez qualquer Pandemia. referência à cobertura. E houve situações em que, com muito exercício técnico, bons advogados, mesmo com exclusão, fez o enquadramento no sentido dos danos
e fez o enquadramento na perspectiva inicial, né? Em que, por exemplo, era ainda calamidade, não sei o quê e tal, e depois passou para exatamente e conseguiram Yeah. as coberturas. E depois já as seguradoras começaram a pensar noutra perspectiva, no sentido de, Claro. ok, fazemos as previsões, isso foi uma experiência. O que é que a pandemia nos trouxe? A pandemia deu-nos dados. E ao nível do setor segurador, a matéria-prima do setor segurador é informação. Ou seja, as estatísticas são matéria-prima do setor segurador. Significa basicamente que a seguradora, quando está a oferecer um produto, ela já fez uma leitura do mercado, já foi verificar os dados, já viu, digamos, a severidade e, digamos, o impacto digamos, de um dado sinistro, ou seja, qual é, digamos, aquilo que, qual é a consequência de um dado sinistro, tanto em sede de um dado seguro. Por exemplo, no seguro de saúde, a seguradora faz estudos para ver o que é que o mercado, digamos, tem tido, o que é que as clínicas têm, digamos, têm tido, têm estado a realizar em termos de atos médicos, etc., e consegue-se prever que os danos vão na ordem de X. Então, eu consigo precificar para garantir que, havendo sinistro, eu estou financeiramente robusto para, tanto, pagar as prestações em saúde. E então a pandemia teve essa particularidade de dar essa previsibilidade dos impactos e etc. E as seguradoras, por exemplo, já no meio da pandemia começaram a fazer coberturas. Okay? Isto significa naturalmente que ao longo dos anos as seguradoras, porque já vão tendo dados, elas estarão melhor preparadas e já estão agora mais bem preparadas e vão melhorar essa preparação para poderem cobrir essas situações, né? E mais, cada vez mais nós vamos tendo apólices em que as seguradoras aceitam cobrir, por exemplo, pessoas que estão a ser assistidas, digamos, com cancro, com câncer. Têm um câncer e Yeah. estão a ser assistidas, apesar de serem pré-existência, ou seja, doença conhecida, têm diabetes e entra para a apólice, essa cobertura. O mercado já oferece essas coberturas e a tendência é cada vez mais aumentar. Por exemplo, doenças do fórum psiquiátrico, já há dificuldades em fazer essas coberturas, mas é provável que com prémios mais, digamos, exigentes, se comecem a fazer essas coberturas. Sabe? Mas, por exemplo, as psicologias, etc., já entram para esse fórum que não eram cobertas há tempos, há alguns anos. É que Vamos tendo também doenças consciência. que já são doenças algumas, apesar de eh, já são diagnosticáveis, né? As pessoas já não assumem aquela como uma coisa só, né? Exato, Tipo, é doença mental, é doença mental, há nuances precisamente, e já é identificável, é mensurável em termos de atendimento, de terapia, do que é exato, necessário para dar cobra a isso. Então, creio que sim, seja interessante precisamente. avaliar, avaliar a inclusão dessas doenças no seguro de saúde. É importante. Pois, É atual sim, e é importante. possível. Sim, isso tem a ver com o chamado, e eu não expliquei aqui tecnicamente, porque também pretendo que, e pretendemos que a linguagem seja o mais acessível possível. Mas é importante também considerar aqui que existe o chamado serviço ao nível, serviços associados, como eu fiz uma referência breve ao longo da nossa discussão, serviços associados aos seguros de saúde. É possível prestarem esses serviços não sendo propriamente seguros, eles começam a ser associados. Yeah. Porque, como eu expliquei no início, se uma doença já existe e a seguradora está a cobrir, não, é um não seguro, mas é um serviço, porque as seguradoras começaram a perceber que é possível, através de cálculos atuariais, por isso é que elas têm atuários. O que é o atuário? O atuário é um especialista, um matemático de alto nível e que, digamos, ele domina a ciência dos números, as estatísticas, etc., que é uma profissão, aliás, para quem quiser seguir e esteja na linha da financeira, contabilidades, etc.,
é muito rentável ser-se atuário tanto muito valorizado ao nível internacional. Nós temos seguradoras cá que não, há seguradoras que não têm atuários, né? E tanto elas têm a obrigação de ter, elas têm sempre de fazer um recurso ao outsourcing, que é uma previsibilidade já da atual lei, que já permite que elas, não tendo, possam recorrer a serviços externos. Uhum. Então, o atuário faz esses cálculos todos e vê se vai ser sustentável para a seguradora fazer essas coberturas. Então, a seguradora vai cobrir não já na linha dos cálculos que tem que fazer para estabelecer o prémio para o seguro, mas vai fazer cálculos que depois vai adicionar ao prémio que vão dar resposta a esses serviços, ou seja, a essas necessidades de cobertura, de proteção, mas por via de um serviço que é associado. Okay? Portanto, é assim que funciona. Outra coisa muito importante que vai acontecer também já é que em breve no nosso mercado é que as seguradoras vão começar a fazer descontos às pessoas que, por exemplo, praticarem alguma atividade desportiva, por exemplo, né? Que façam atletismo, que vão ao ginásio, etc. Se elas fazem prova disso, essas pessoas podem ter o prémio, digamos, reduzido. Por quê? Porque têm hábitos que propendem para afastar as doenças. A questão dos hábitos alimentares parece uma coisa muito complexa, do tipo, epá, nós aqui não estamos organizados para isso, no sentido de que eu posso garantir que estou a ter uma alimentação saudável. Como é que eu provo isso? Né? O que se tem feito lá fora, que se tem feito lá fora é que normalmente associa-se a aplicativos, né? Tem aplicativos que estão ligados à seguradora e que estão ligados também, digamos, estão no relógio do segurado e que permite verificar que ele está a ter esses hábitos quando ele vai às compras, por exemplo, compra legumes, etc. Isto é possível fazer o carregamento no aplicativo a partir do centro comercial e etc. E a seguradora, através desses dados, consegue acompanhar os hábitos daquele segurado, que faz parte, por exemplo, já é segurado e a seguradora vai acompanhando. E no ano seguinte o prémio pode estar mais baixo também, em função disso. Portanto, há uma série de questões interessantes que vão permitir que, de facto, mais doenças sejam incluídas e os prémios vão baixando em função, digamos, dos hábitos. Ou seja, não vamos ter mais um seguro que é feito independentemente de a Selma ser uma pessoa muito saudável e o Jorge não uma pessoa tão saudável, por exemplo. Né? Ou seja, o prémio vai ser tendo em conta aquilo que é a situação concreta, ou seja, discriminação positiva. Okay? Portanto, Exato. é nessa linha. É, nesse Que sentido. seja, sim, seja vantajoso em termos de É. saúde física e saúde financeira. Pois, exatamente. Boa. É. Temos aqui, acho que já nos cedemos um bocadinho do tempo, Exatamente. Pois, mas conseguimos responder às questões todas que nos foram colocadas, conseguimos conseguimos falar, sim. creio, do essencial. Mais uma vez, a live vai ficar gravada aqui no Instagram, no perfil. Eventualmente vai ser carregada para o YouTube. Sim. E qualquer questão adicional que vocês tenham, qualquer questão adicional que vocês tenham, podem colocar aqui nos canais de redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn. O website da Chimba é muito completo. Visitem, vocês vão se surpreender. Há ligações, hiperligações, tanto aqui no Instagram como no website, para o WhatsApp direto da Chimba, com quem vocês podem falar, eventualmente com o Jorge, se decidirem que sim, ou com os técnicos da Chimba que estão disponíveis para qualquer esclarecimento. Contactem, visitem o site, deixem mensagens e estejam aqui conosco na próxima sessão. Estejam aqui, vamos Exatamente. deixar aqui algumas sugestões
de falar de seguro. A Cláudia entrou no finzinho, acho. Pedi para Pois, falarmos de seguro automóvel contra todos os riscos. Vamos acomodar, sim, vamos certeza. decidir. Vamos levar em conta, vocês podem deixar aqui mensagens, vamos levar em conta as vossas mensagens para adaptar também essas sessões, irmos falando dos tópicos que mais vos interessam. Ahm, Obrigada, Double G. Obrigada, Félix. Ahm, e é isso, Jay. Muito Exato. obrigada por ter tirado esse tempo, que não foi 1 hora, foi 1 hora e meia, mas correu rápido. Exato. Conseguimos cobrir todas as balizas, creio, e deixamos aqui informação de valor para os nossos seguidores, para os clientes da Chimba, para os potenciais clientes da Chimba. Generosa, estamos à tua espera com os 20.000. Exato. Vamos ver o que é que dá para fazer. Mas não queremos que ninguém perca a oportunidade de estar confortável com o seu seguro de saúde, ah, e viver mais cansadinha aqui na nossa cidade. Exato, exato. Exatamente, Selma. Eu também gostaria de agradecer, tá, o Devlin também por todo o apoio, com o pessoal do networking. Tanto tem sido fantástico Verdade. interagir convosco. Nós agradecemos imenso e esperamos poder também, nos eventos de networking, dar o nosso suporte em termos de conhecimento. Desde já estamos abertos e aproveito para anunciar aqui que nós vamos estar na próxima quarta-feira, dia 9 de agosto, penso que é isso. Eh, Quarta-feira, assim, 9 de agosto, né? 9 de... Exatamente, Quarta-feira, assim, a exatamente. próxima quarta-feira. Boa! Pois, Selma, só para fazer um Clélia e, reforço dos e Devlin. detalhes, exatamente no o local é. Selma, podes especificar o local? É o Mix Center em Talatona, Sim, é no exato. primeiro andar. Eu esqueci-me do nome do espaço, mas Não faz é, mal. é, é uma esplanada que está no primeiro andar, é bastante identificável no Mix Center em Exato. Talatona. Pois, A partir exato, das 18 horas é um after work, e exato. sessões de networking com temas É, variados, com preletores variados e um exatamente. ambiente bem distraído e também muita partilha, muito conhecimento Exato. proporcionado por essa equipa. Perfeito. Obrigada, Clélia. O Vou Devlin aproveitar. colocou aqui, pois, o Devlin colocou aqui o endereço, tanto está aqui, @networkclub.ao, tanto é para o pessoal Uhum. seguir, sigam, por favor. E, portanto, vamos estar lá no Mix Center, vamos falar de vários aspectos do setor segurador, vamos falar sobre, para além do mercado segurador, vamos falar um bocado de bolsa, vamos falar de banca. Portanto, vai ser, e o Devlin colocou aqui, é o The Gentleman Lounge, no Mix Center, Exato. portanto, é fácil, vocês chegam lá e portanto, vai ser presencial, a partir das 19 horas. É uma oportunidade de contacto, conhecer várias pessoas, digamos empreendedores, empresários, etc. Vamos estar todos lá, vai estar a Mactia, Selma, Figueiredo também, e nós podemos contar uns com os serviços dos outros, é um espaço desenhado sob esse prisma para que possamos contar uns com os serviços dos outros. Portanto, tem algum serviço, etc., vá até conosco na próxima quarta-feira, vamos partilhar conhecimento e vamos conhecer-nos, vamos conectar, ok? E aqui aproveito para falar de uma frase do João Paulo, Papa João Paulo II, que dizia que ninguém, digamos, é tão rico que não tenha nada a receber e ninguém é tão pobre que não tenha nada a dar. Portanto, vamos lá, vamos partilhar, vamos encontrar uma relação equilibrada e vamos crescer juntos. De resto, agradecer a todos que estão aqui, tanto os comentários, as perguntas, a possibilidade de, digamos, nós podemos partilhar convosco o que sabemos e a possibilidade de nós podermos aprender convosco pelas perguntas que fazem, pelos questionamentos
e pelos comentários. Isto para nós é priceless, não tem preço e gostaríamos de agradecer, reforçar de facto isto. Nós vamos continuar com várias lives, vamos falar, digamos, sobre acidentes de trabalho e doenças profissionais na próxima, e a Selma teve aqui a dizer que vamos acomodar, provavelmente a seguir o seguro automóvel, né? E não vamos só Sim. falar de danos próprios, que as pessoas chamam de todos os riscos, mas vamos falar também de responsabilidade civil. Uhum. E, portanto, é isto. Visitem as nossas páginas. O nosso website permite pedir cotações a partir do website. A pessoa está no website, que é www.chimba.co.o. É só entrar, é muito funcional. Nós já estamos a olhar para as novas tendências, digamos, de aqui garantir uma aproximação, um estreitamento de relacionamento sem que as pessoas estejam fisicamente presentes, necessariamente possam fazer as suas vidas normalmente e ainda assim terem o que precisam. Então, no cômputo geral é isso. Uma vez mais, muito obrigado. E Selma, muito obrigado também pelo teu conhecimento, pela tua dinamização perfeita. E tem sido fantástico continuar a colaborar. Ou seja, vejam a importância de passar Obrigada. pastas, ok? Isso serve também para as pessoas no nosso Parar país. com isso. Passem É assim, pastas, passem pastas, não se acanhem, não fiquem chateados, não fiquem com receio de deixar o cargo, passem pastas, é importante. Que o resultado é muito melhor, né? Isso serve verdade. para Ficamos todos aqui todos nós. absorvidos Exatamente, com o teu entusiasmo e a exato, tua segurança em falar e a tua vontade de falar e de partilhar mesmo com as pessoas. muito bem. Em si mesmo. Então, é Obrigada. isso. Sintam-se à vontade. Obrigada. Bom descanso a todos. Podem Obrigado. rever aqui a live. Vamos deixar aqui gravadinha para vocês. E até a próxima sessão de Até a esclarecimento próxima. sobre Exato. seguros e corretagem, patrocinada pela Chimba. Sigam, por favor. Obrigado. Boa Sigam-nos no noite. Instagram e nas outras redes. Até já, boa noite a todos e a todas. E a todas. Obrigada. É. Tchau. E a todas. Tchau. Pronto, eu vou ficar aqui para garantir, para não abandonar as pessoas, permitir que as pessoas possam saindo. Normalmente desligamos logo, mas eu estou aqui e vocês fiquem à vontade para ir saindo. Obrigado, Cecília. Obrigado, Pereira Cunha. Obrigado a todos. Mais 30 minutos. O Pereira Cunha diz: vamos ficar mais 30 minutos. Edina, é um prazer. Nós é que agradecemos a vossa presença e vamos continuar sempre aqui para servir, sempre. Pois, Juvenal, sim, tem razão. Olha, eu estava a ter uma conversa com o Juvenal para os que ainda estão aqui durante o dia e eu estava muito preocupado com a rede e eu disse: pá, eu não sei se a Unitel, e estamos a fazer publicidade aqui também, e a Zap Fibra vão deixar-nos mal, etc. Estava muito preocupado. E o Juvenal diz: vamos orar, né? O trabalho técnico já é feito, está a ser feito, mas vamos orar. E oramos e correu bem, a live aconteceu. Pois, a Generosa pediu para que eu falasse de mim. Eu sou José Emanuel, PCA da Chima Insurance Broker, Generosa e uma pessoa muito simples, como podes ver, e que gosta de partilhar, que gosta de ensinar, partilhar conhecimento, não guardar as coisas para si, deixar ao serviço da comunidade. Eu sou essa pessoa, ok?
e gosto de aprender muito com as pessoas. Gosto muito de aprender com as pessoas, com toda a gente, com as crianças, com os mais velhos, com os jovens. Eu sento-me muito com os mais velhos para conversar. É uma coisa que eu faço muito com os pais, com os tios, porque aprendemos sempre imenso com essas pessoas. Eu acho que isso resume eh, a minha pessoa, resume o Jorge com outra particularidade de ser muito família, né? Tanto muito ligado, cuida muito dos seus, dos amigos, da família, e tanto são esses elementos. Pronto, então é isso. Eu acho que agora eu vou terminar a nossa live e estamos juntos. Conto convosco. Para quem puder, na quarta-feira estamos juntos. Para quem não puder, vamos estar juntos na próxima live que vamos ter. Nós vamos anunciar e que vai ser provavelmente ah, já no final deste mês ou no princípio de setembro. Tá? Um forte abraço a todos. Estamos juntos. Até já.